são gravadas. Então, aqueles que não têm a possibilidade, o seminário ele dura aí ao longo de 6 meses, com 2 horas de aula semanal. A cada mês nós discutimos um módulo, e aqueles que não têm condição de fazer a aula, não conseguem fazer a aula, por exemplo, na quarta-feira aí, que é a data desse nosso seminário, ela fica gravada por uma semana na internet, e depois a pessoa pode ir lá e assistir essa aula aí, facilitando a vida de todo mundo, né? Então, vamos começar. Primeiro aí o slogan da nossa equipe, né? Mais do que uma equipe, um novo conceito aí no automobilismo. O que a gente tenta trazer com isso? A gente tenta mudar, quebrar alguns paradigmas para que a equipe consiga, além de ser uma equipe de competição, ela consiga transferir esse know-how que nós temos para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente que a gente fez quando entrou a pandemia no ano passado foi tentar fazer a formação de pessoas, o treinamento de pessoas com o nosso Racing College, o qual faz parte esse nosso seminário, e isso já foi uma coisa totalmente diferente aí no mercado do automobilismo, né? Então, a gente já começou aí com uma coisa bem inovadora e bem diferente. Então, como eu havia dito para vocês, todas as aulas a gente coloca um lembrete de iniciar gravação, para que a gente não perca essas gravações e todos vocês consigam assistir a aula depois. Mesmo aqueles que fizeram aula conosco naquele dia, ele consegue depois, por uma semana, estar indo lá e conseguindo assistir de novo essa aula para conseguir entender aquilo que às vezes ele ficou com dúvida ali naquele momento de uma primeira explicação, né? Então, um pouquinho aí sobre nós, né? O que é a equipe, como começou a equipe, como começou tudo. E em julho de 2018, eu estava em Interlagos assistindo uma corrida lá de endurance, e aí eu decidi sonhar um pouquinho alto, né? Com 26 anos de experiência como piloto, eu adquiri muito conhecimento e eu tive a oportunidade de estar ao lado de 3 ex-pilotos de Fórmula 1 durante esse período aí dos meus 26 anos de automobilismo. E fui diretor técnico desportivo de algumas categorias, e aí eu me perguntei, né? Porque eu já tinha uma empresa na Itália, que era a LLCA Internazionale, e aí eu vendo aquele momento ali em 2018 de formação de novos pilotos, eu estava numa categoria que tinha essa ideia de criar novos pilotos, né? E aí, como eu já tinha aquela empresa na Itália, eu falei, por que não vou criar uma equipe na Itália, tá? Porque eu não pego a minha empresa na Itália, transformo ela numa equipe de competição e venho participar do Endurance Brasil e vou formar novos pilotos ali na Fórmula 4 italiana, né? Então, assim nascia o sonho da LLCA, Internazionale Racing, se transformando aí em uma competição, uma equipe de competição automobilística. A pandemia da Covid-19 e a atual conjuntura econômica acabou por alterar um pouco o planejamento de nossa equipe, aonde a gente decidiu manter o foco somente agora em 2021 na Endurance Brasil, né? Então, vocês estão fazendo curso com uma equipe realmente de automobilismo, que nós temos bagagem e conteúdo para estar mostrando para vocês aquilo que acontece realmente ali na prática, né? Vocês vão estar vendo uma equipe trabalhando, vocês vão estar fazendo um treinamento através de uma equipe que treina vocês para voltar ali para estar 100% voltado aí para o automobilismo. A gente teve um problema no ano passado, quando veio a pandemia, a gente estava tudo certo para começar na Endurance Brasil e já tinha patrocinadores acertados para a gente participar da Fórmula 4 italiana, e acabou que a pandemia fez com que um dos nossos principais patrocinadores, o presidente dessa empresa na Itália, viesse a falecer, e a gente acabou perdendo aquele patrocinador e teve que dar um passo para trás ali e começar tudo de novo, né? Hoje nós estamos já bem mais estruturados, estamos com a equipe montada na cidade de Ribeirão Preto, daqui a pouco vocês vão ver uma coisa super interessante, que é o nosso Racing Center, e a gente hoje está muito mais apto a dar cursos mais fortes aí para vocês, inclusive mostrando em loco algumas coisas, isso facilita aí bastante. Então, quem é o Andrei Valério, né? Quem sou eu? Uma coisa que eu gosto de falar para vocês aí, que eu faço questão eu de ministrar os cursos, para poder passar toda essa bagagem, experiência aí que eu adquiri
desde 94 aí no automobilismo, né? Eu sou ítalo-brasileiro, sou piloto, instrutor, fui diretor técnico e desportivo de algumas categorias e equipes, e além disso, hoje eu faço parte como piloto nas corridas de endurance da LLCA International Race. Na minha carreira, eu tive passagens como piloto, navegador, chefe de equipe, diretor de provas, fiz resgate em Interlagos, então tudo aquilo que vocês imaginarem do automobilismo, eu tive a oportunidade de estar vivendo ali na minha vida, e muito do que eu vivi, eu passo para vocês dentro aí do Seminário Motorsports, tá? Porque o Seminário Motorsports, a ideia dele é abranger como um todo o automobilismo. Ele não é focado numa única parte do automobilismo. Então, para aqueles que querem seguir carreira como piloto ou quer trabalhar dentro de uma equipe, em qualquer função, o seminário é ideal para isso, né? Eu tive parceria aí com pilotos como Wilson Fittipaldi Jr., Ingo Hoffmann, Paulo Gomes, Christian Fittipaldi, dentre tantos outros aí. Corri pelas equipes de fábrica da Mitsubishi, Volkswagen e Troller, e um trabalho que eu fiz muito legal foi quando eu era diretor de provas do Porsche Clube do Brasil. Eu fui convidado pelo Denner Pires para ajudar ele na criação da Porsche Cup do Brasil. Então eu vim naquele momento e vim ajudar o Denner ali a trabalhar a criação da Porsche Cup do Brasil. Foi uma coisa que foi muito gostosa, muito prazerosa, e eu fico feliz aí de ver o sucesso dessa categoria, que lá no começo eu estava ali participando de tudo isso, de toda essa ideia, de todo o começo realmente ali. Quando o Denner me apresentou o projeto, eu estava, como eu disse para vocês, eu estava dentro do Porsche Clube como diretor de provas, e ele falou, quer vir para a Porsche Cup? E eu, na hora, amei aquela ideia e fui ajudar ele ali na criação da categoria. Então, como eu disse para vocês, a nossa equipe, quando vocês viram lá o slogan, mais do que uma equipe, um novo conceito aí no automobilismo, a gente tenta trazer também para o Brasil um novo conceito aí no automobilismo brasileiro, né? Já está em implementação na região de Ribeirão Preto, nesse o nosso Racing Center. A gente já começou o Racing Center com a vinda da equipe para cá. Nós trouxemos a nossa equipe de competição para a cidade de Ribeirão Preto. E a gente, quando fala em Racing Center, a gente quer dar um norte, assim, que a gente só vê isso na Europa, por enquanto, aí, algumas equipes fazendo, né? E a gente diz, o que é o Racing Center? É onde os sonhos se transformam aí em realidade, né? A gente trabalha com 3 pilares dentro do nosso Racing Center, que a gente trabalha com um pilar de oficina e engenharia, que é o local onde os projetos da equipe, processos de melhoria e preparação do Pegasus R, nosso carro de corrida, acontecem. E além disso, dentro da oficina, nessa parte aí que a gente fala em oficina, nós também temos uma oficina de alta performance. Então, aqueles que quiserem trazer o carro para a gente, eu quero levar um carro para ser feito por uma equipe de competição europeia e ter um projeto exclusivo ali do meu carro, com um carro preparado ou um carro personalizado, vamos dizer assim, a gente tem a capacidade de fazer aquilo e a pessoa vai ter um carro único e exclusivo que vai sair com uma plaquinha lá de Limited Edition, LLCA International Racing e o número daquele projeto. Nós vamos fazer poucos projetos por ano para conseguir fazer essa exclusividade, né? Um outro pilar que a gente trabalha aí muito forte, e a gente acredita que para você conseguir trabalhar no automobilismo, você tem que ter uma boa formação, porque tem diversas nuances aí no automobilismo. A gente vai ver a hora que falar do conteúdo do nosso Racing Cooled, tem diversas nuances que são completamente diferentes de outras profissões. E a gente tem que focar para conseguir absorver o conhecimento de cada uma dessa nuance aí do automobilismo, né? Então, o nosso pilar do Racing Cooled, a gente faz treinamentos para capacitação de qualquer pessoa que queira entrar no automobilismo, desde aquele que me perguntam toda hora, preciso ter alguma experiência? Não. A nossa ideia é transmitir toda essa experiência para você, né? Então, até cursos mais avançados de analista de dados e engenheiro de pista. Para atender quem? Para atender todo o mercado de competição automobilística. A nossa ideia não é formar única e exclusivamente pessoas para trabalhar conosco, mas nós temos também um banco de currículos
onde todos os formandos do Racing College entram nesse banco de currículos e nós colocamos o banco de currículos à disposição de todas as equipes de automobilismo do Brasil. E se aquele formando tiver capacidade e ele quiser trabalhar na Europa, tiver um conhecimento de italiano, nós também oferecemos para as equipes na Europa, principalmente ali na Itália. E a gente tem também a academia de pilotos, que é a gente acredita que a gente quer fazer uma nova geração de pilotos, fazendo uma experiência não somente pilotando, mas melhorando a sua cultura a 360 graus, né? Através de um modelo didático embasado em experiências, assim como a gente faz aí no nosso Racing College. E nós acreditamos que com isso nós fazemos aí uma grande diferença no automobilismo, porque a gente está apto a prestar serviços, por exemplo, como coaching, fazer treinamentos de técnica de pilotagem, ter o nosso Racing College dentro do nosso Racing Center. Infelizmente, a pandemia agora não nos permite, mas a ideia é que mais para frente, a gente, quando a pandemia der uma cessada ou der uma modificada nisso tudo, é trazer as pessoas também na oficina para fazer alguns treinamentos dentro da oficina, né? Então, trazer o Racing College para dentro da equipe. E a gente acredita hoje, uma coisa que veio muito boa aí com a pandemia, foi para mostrar para a gente que a internet é nossa amiga. Então, a gente vai fazer dentro do Racing College, aquele que quiser economizar custos, por exemplo, e a gente for dar uma aula dentro da oficina, nós vamos ter câmeras ali e aquela pessoa vai estar participando dentro da oficina ali com toda como se ela estivesse ali presente, né? Então, isso é uma coisa também muito legal que a gente vai começar a oferecer aí no Racing College. Inclusive, já dentro aqui do seminário, a gente está gravando os vídeos para passar assim para vocês como parte extracurricular. Então, alguns vídeos de dentro da oficina, quando a gente fala em dinâmica veicular, por exemplo, dentro do nosso seminário, vocês vão ter ali vídeos dentro da equipe, coisas sobre dinâmica veicular e tá passando isso para vocês. Então, isso é uma coisa aí muito legal que a gente acredita que fazemos a diferença aí. A gente está montando um simulador para ter dentro do nosso Racing Center, para fazer treinamento com pilotos. A gente tem treinamentos de estratégia de corrida, como abordar uma corrida, como fazer uma estratégia dentro de uma corrida. A gente vê essa parte aí no Entendendo o Motorsports, né? Que é esse nosso primeiro módulo aí do Racing College. A gente fala um pouquinho aí sobre estratégia de corrida. Dentro, inclusive, desse primeiro módulo aí do nosso seminário, do Entendendo o Motorsports, a gente fala sobre regulamentos técnicos e desportivos, né? Porque o piloto e aquele que está envolvido com o automobilismo, ele tem que ter total conhecimento tanto dos regulamentos técnicos quanto dos regulamentos esportivos. Então, isso é muito importante. A gente também faz um treinamento aí de comunicação, porque uma grande dificuldade que a gente tem, às vezes, na equipe é falta de comunicação. E uma coisa que a gente aborda quando a gente fala de análise de dados, por exemplo, é o trabalho que a gente faz ali interpessoal, né? Como a gente deve abordar o piloto. Quando eu tenho um dado, por exemplo, de uma análise de dados, como eu passo aquele dado que não é um dado agradável para um mecânico que está acreditando que ele está fazendo setup e está no caminho certo. Então, a gente faz um treinamento também aí de como se comunicar, né? Relacionamento com patrocinadores, que é super importante. A equipe existe graças a patrocinadores e investimento de pilotos, mas investimento de pilotos também vem por patrocinadores. Nós temos dentro do nosso Racing Center um treinamento psicofísico, como vocês podem ver aqui à nossa esquerda aqui, nós temos uma parceria com a Sensorial, onde tanto as pessoas que trabalham conosco, quanto aqueles que vêm fazer qualquer atividade de pilotagem conosco, ele passa por um treinamento desse aqui, que a gente fala, olha, você está dentro disso daqui, você está dentro e tem essas melhorias aqui, porque sai um gráfico aí desse treinamento psicofísico, a gente tem aonde fazer as nossas melhorias. Dentro do nosso Racing Center também vai haver os media trainings para treinar as pessoas a darem entrevista, como lidar com a mídia. Nós vamos ter atividades outdoor, por exemplo, com passeios de bicicleta, caminhada, tudo isso, e clínica de pilotagem de kart, né?
nós vamos ter kart no nosso Racing Center, levando os pilotos para as pistas da região aqui, como Araraquara e Bebedouro tem uma pista, e a gente vai levar sempre intercalando aí as pistas, as pessoas que vierem fazer treinamento conosco, os que são piloto, vão para a pista. E aqueles que também vêm fazer o treinamento da parte de mecânica, nada melhor do que aprender também do que um kart, para você estar aprendendo ali no começo. Nós vamos estar pegando todos aqueles que fizeram o Racing Coolidge e tiver interesse e puderem vir fazer um estágio conosco, levando até o kartódromo para estar adquirindo aí uma maior bagagem, né? Uma coisa que a gente preza muito aí, quando a gente criou a equipe, a gente decidiu fazer duas coisas para ter realmente uma identidade. Então, nós decidimos assinar duas coisas aí que são muito importantes, que é a nossa missão, né? Temos a missão de ser uma equipe de competição automobilística voltada para o futuro e a inovação, onde o que a gente valoriza é o material humano, a gente precisa do material humano. E, além de tudo isso, o princípio desse material humano, né? Os princípios do material humano. Valorizar o material humano é acreditar que cada um em nossa equipe é o nosso verdadeiro patrimônio. Então, cada ser humano que está dentro da nossa equipe, esse sim é o nosso verdadeiro patrimônio. E não aquilo que a gente tem de ferramenta, equipamentos, a gente precisa disso. Mas se a gente não tiver um material humano capacitado e muito bom, a gente não adianta nada as ferramentas e a melhor tecnologia. E assim sendo, trabalharemos unidos com a capacidade de enfrentar os maiores desafios, né? O que eu falo sempre para todo mundo, inclusive quem faz os nossos treinamentos, é o seguinte, gente, né? Automobilismo é um esporte de equipe. Quando vence, vence ali todo mundo, né? E como bons italianos, nossa equipe é uma família e valorizamos os méritos de cada um, sempre preocupado com o crescimento pessoal e profissional de todos os envolvidos na equipe. Vivemos a paixão pelo automobilismo com profissionalismo, baseado em planejamento e projetos sustentáveis, ambiciosos e buscando sempre a excelência. E nós decidimos assinar uma carta de princípios. Nós fizemos uma carta de princípios e decidimos assinar isso. Então, do ponto de referência, um ponto de referência aí da nossa equipe, se traduz no nosso slogan, né? Mais do que uma equipe, um novo conceito no automobilismo. E o que isso significa? Nossa visão é de que para termos um crescimento forte e sustentável, precisamos de uma boa base, um bom alicerce. Trabalhamos para mudar alguns conceitos e paradigmas no automobilismo, com o foco na formação de piloto e capacitação profissional, seja para fazer parte da nossa equipe, como para servir o mercado com excelência. E isso se traduz nas categorias que nós escolhemos estar presentes, né? Então, as categorias que a gente escolheu mostra muito isso daí. Nossa equipe se consolida e cresce pensando sempre que o importante não é o tamanho físico ou a grandeza em números, mas sim o crescimento sustentável embasado em qualidade e excelência. Exemplo disso é o modelo de trabalho que implementamos. A gente acredita muito no modelo de trabalho part-time, que é aquele que a pessoa vem, trabalha, e o colaborador é reconhecido pela produtividade e qualidade no trabalho, e não nas horas trabalhadas, né? E sendo assim, a gente incentiva para que esses colaboradores participem de outros projetos, para o seu crescimento pessoal e profissional. E além disso, isso faz com que ele aumente a remuneração dele. Isso facilita muito a nossa equipe, porque ele pode, por exemplo, ele vem trabalhar na Endurance conosco, mas vai trabalhar numa Turismo N, numa Porsche Cup, numa Stock Car, e ele vai estar cada vez mais abrangendo ali conhecimento, e quando ele vier de novo para a nossa equipe, ele vai estar com muito mais bagagem, né? E uma coisa que não é a pandemia que fez isso com a gente já trabalhava assim, nosso administrativo é feito através de home office, e todos esses métodos são métodos que têm nos colocado um passo à frente. E no ano de 2019, a gente estava participando de um concurso aí, e o concurso foi interrompido por conta da pandemia, mas nós nos encaixamos entre as top 50 startups no ambiente esportivo. A gente já tinha passado para o top 25 quando parou o concurso. E, infelizmente, o concurso está parado, não teve um vencedor. Os 10 primeiros iam para a China apresentar o projeto ali do que era o que fazia no seu ambiente esportivo para tentar
captar recursos na China para tocar em frente todos os projetos, né? Então, falamos um pouquinho sobre nós, agora falar um pouquinho para vocês aí sobre esse seminário, né? O Seminário Motorsport, chefe de equipe e engenharia de pista. A gente tinha diversos cursos no nosso Racing College e a gente decidiu condensar ele em dois, né? O Seminário Motorsports, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, e um curso de engenharia de pista, não um curso, mas sim um treinamento de engenharia de pista e análise de dados, que esse é muito mais extenso e aprofundado, são 360 horas de treinamento, e a gente ficou só com esses dois treinamentos. Então, o seminário, no que ele consiste? A gente acredita que para você trabalhar bem dentro de uma equipe de competição, então por isso que a gente tem aqui até um organograma do que era a Ferrari, por exemplo, você tinha lá o presidente, que se reportava ao Maurício Rivabene. E o Maurício Rivabene passava para o Sérgio Marchione todas as informações. Só que aqui, ó, o chefe de equipe, chefe de gestão esportiva, ele trabalhava com todos os níveis hierárquicos da equipe. Então, a gente chama isso daqui de uma formação a um nível horizontal. Ele precisa ter conhecimento de tudo dentro de uma equipe para ele conseguir trabalhar. Então, por exemplo, ele falava com o diretor de atividades da Fórmula 1, com o manager de marketing, com o diretor esportivo, e além disso, diretor de engenharia de pista, com o Luca Badoer, que cuida da Ferrari Driver Academy, com o pessoal todo de assessoria de imprensa, com o diretor de motores, da parte de motores, que era o Mattia Binotto e hoje está no lugar do Arrivabene. Então a gente vê que você precisa numa equipe, quando você vai trabalhar numa equipe a um nível de chefe de equipe, você precisa ter todo o conhecimento ali da equipe. Não adianta só você ter um conhecimento único e específico, senão você vai ficar sempre ali naquele lugar. Então daí que veio a ideia de criar esse seminário para que a gente dê essa formação aí horizontal para vocês, né? E no que consiste aí o seminário, né? No primeiro módulo, a gente fala sobre entendendo o automobilismo. Então, a gente vai explicar para vocês tudo o que é o automobilismo nesse primeiro módulo. Então, a gente vai passar, nesse primeiro módulo, quem organiza as corridas, quais são as entidades envolvidas, quem são quais são os regulamentos técnicos e desportivos, como entender o que é uma dinâmica veicular, várias coisas. A gente dá um en passant aí para vocês dentro de todo o nosso seminário e mostrando para vocês de uma maneira rápida. E depois a gente vem aprofundando a partir do segundo módulo, né? Então, marketing esportivo, a gente faz o segundo módulo de marketing esportivo e captação de patrocínio. A gente foca para mostrar para vocês aí que a equipe precisa de dinheiro, e esse dinheiro vem da parte de patrocínio, mas o patrocínio está envolvido com marketing esportivo, e marketing esportivo não é só simplesmente colocar um adesivo no carro de corrida e aparecer na televisão. A gente tem muitas coisas mais aí envolvidas, então a gente foca bastante aí, 4 aulas de 2 horas, todos os módulos são 4 aulas de 2 horas, são 8 horas cada módulo. Depois a gente passa para administração e gerenciamento de equipe, né? O que adianta eu ter o dinheiro e não saber administrar e não saber gerenciar a minha equipe e o que fazer com aquele dinheiro, né? Posteriormente, no quarto módulo, que é o que está entrando a outra turma ali do seminário, a gente vem para noções básicas de dinâmica veicular, mas essas noções básicas de dinâmica veicular é algo bem... A gente tem muito conteúdo, então é uma coisa bem forte aí de dinâmica veicular que a gente passa aí no nosso quarto módulo. No quinto módulo, a gente entra na introdução à análise de dados, porque a partir do momento que vocês têm o conhecimento da dinâmica veicular, fica mais fácil para a gente falar sobre análise de dados e nos dados conseguir pegar tudo aquilo que a gente pode extrair da dinâmica veicular e está ali nos dados. E por último, a gente faz, no sexto módulo, uma simulação de um final de semana de corrida, né? Treino e final de semana de corrida. A gente vai ali, ó, como tudo que eu aprendi eu vou colocar em prática ali naquele final de semana. Além disso, a gente vai ter, como eu disse para vocês, as palestras e visitas técnicas virtuais à oficina, onde a gente vai estar passando para vocês esse conhecimento. E o sétimo módulo, que é um módulo sem custo para vocês, sem custo nenhum. Vocês só têm o custo para vir a Interlagos,
a hospedagem, a alimentação de vocês aí não é por conta da equipe, mas é o 7º módulo aí do Colocando em Prática, onde em dezembro desse ano, todos os nossos alunos do seminário irão se encontrar em São Paulo e vão ter a oportunidade de participar de um dia de treino conosco em Interlagos, assistindo em loco e colocando na prática aquilo que aprendeu, né? Vocês vão ter essa oportunidade ali de colocar na prática ali aquilo que aprendeu. Qual o custo do seminário, né? O custo do seminário é R$ 350 mensais, ou seja, R$ 350 por cada módulo, com os vencimentos no dia 10. Então, o aluno pagou um módulo, ele faz um módulo, chegou, acabou aquele módulo. Antes do dia 10, ele faz o pagamento do outro módulo e inicia ali o outro módulo. Então, é assim que funciona essa parte aí do seminário. Eu acho que vocês podem assistir um vídeo que nós fizemos aí há 2 semanas atrás com o Henrique Capello, que é um engenheiro que hoje trabalha na Alpine Racing, e ele disse muito claro naquele vídeo que para trabalhar com o automobilismo você consegue ter uma recompensa financeira aí muito boa, porém, na verdade, você precisa ter um conhecimento. Assim como eu disse na live, não sei se vocês assistiram a semana passada, eu disse que o automobilismo é como qualquer outra profissão. Você vai estudar primeiro para depois virar uma espécie de um estagiário e poder estar dentro do automobilismo, né? Mas me deixa muito feliz dizer para vocês assim que, por exemplo, no final de semana retrasado, nós tínhamos mais de 6 pessoas que passaram pelo Racing College trabalhando ali nas pistas. E aí, no final de semana passado, nós tínhamos mais 4 pessoas que passaram pelo Racing College e estava trabalhando nas pistas. Então, o nosso sucesso de colocação aí de pessoas nas pistas tem sido muito interessante. E muitos me perguntam, qual é a remuneração, né? A hora que você tiver a remuneração, um profissional como você não vai ganhar menos do que R$ 250 aí por dia como um freelancer. Então, se a gente colocar aí num final de semana, vezes 3, são R$ 750. Um final de semana já pagou o investimento aí do custo do curso por um mês, né? E você ainda tem mais 3 finais de semana ali para trabalhar. Então, aí vai depender muito aí de vocês, o esforço de vocês em estar cada vez estudando mais, aprendendo mais e correndo aí atrás das oportunidades aí que vocês vão ter através dos nossos treinamentos aí no Racing College. Eu vou agora abrir aí, se alguém tem alguma pergunta, eu vou abrir para vocês para pergunta. Eu deixei para vocês aí o meu WhatsApp,